Boa noite, você que está me assistindo. Meu nome é Thiago Santana. Alguns me conhecem como B-Boy, outros como Thiago Santana mesmo. Seja da dança, seja do contato, da amizade. Mas hoje eu não vim falar de mim, hoje eu vim falar de algo maior. Vim compartilhar uma palavra da parte de Deus. Algo que brotou sim no meu coração, mas não veio de mim. Acredito que veio do próprio trono de Deus. Não quero ofender a sua fé, eu não quero criticar a sua religião, não quero falar nada disso. Mesmo porque o meu intuito não é esse. Meu intuito é trazer uma esperança, meu intuito é trazer uma semente da parte de Deus para a sua vida. Para que Deus possa mudar a situação que talvez você se encontre, um familiar, um amigo, um ente querido, talvez a pessoa que você conhece lá no serviço. Mostre esse vídeo para ela. Não sei se você está assistindo hoje pelo Facebook, pelo YouTube, pelo seu celular ou por algum outro tipo de mídia, mas eu creio que essa fé, eu creio que essa palavra é poderosa o suficiente para te alcançar onde você esteja, onde você estiver. Hoje é uma segunda-feira, por volta das 11 horas da noite, que eu estou gravando esse vídeo, dia 11 do mês 8 de 2014, e ontem eu estive num culto a qual a seguinte mensagem foi pregada: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por isso eu já gostaria de fazer uma menção honrosa ao meu querido amigo, líder e também pastor, meu amigo Carlos Henrique, a qual pregou essa palavra. E eu não quero acrescentar nada do que Deus já disse ali naquele lugar, porque Deus já fez algo naquele lugar, Deus está fazendo e ainda vai fazer ainda mais ali naquela igreja, ali naquele rebanho. Mas eu quero compartilhar hoje com você algo que aprendi, porque recebi isso como um tesouro do céu. Eu não posso guardar só para mim. Eu não posso ser egoísta o suficiente a ponto de não compartilhar uma experiência de vida, não compartilhar algo que gera salvação, algo que gera libertação. Como eu disse, não quero acrescentar, mas quero reproduzir aquilo que ouvi, quero reproduzir aquilo que aprendi. Então, preste atenção. Dá uns minutinhos, deixa tudo que você está fazendo aí, para de conversar com a pessoa do seu lado, caso estiver alguém aqui, e vamos prestar atenção nessa palavra. Vamos usar a Bíblia como referência. Eu confesso, eu assumo a fé cristã, a fé em Cristo Jesus, sigo a religião evangélica, não estou ofendendo nem criticando a sua religião, nem quero agredir a sua fé. Mas isso é uma escolha pessoal minha, uma escolha de vida pessoal minha, que eu experimentei, em qual eu caminho, em qual eu vivo. E a Bíblia, creio eu, que nada mais é que a palavra de Deus. Você pode talvez não reconhecê-la ela como um livro divino, como uma sagrada escritura, porém você tem que confessar que toda a legislação está baseada nela. Todas as boas leis estão baseadas nela. Toda boa conduta, toda boa dádiva da vida humana está baseada nela. O que a psicologia há anos vem tentando estudar, já está tudo aqui na Bíblia. Não é um assunto para entrar agora, mas eu tinha que pincelar isso. Então a Bíblia é um mapa, a Bíblia é uma bússola que traz a direção à vida do homem. Diferente do que muitas pessoas pensam, que o personagem principal da Bíblia é Cristo, é Jesus ou é Deus. Se você for reparar a fundo, não entenda como uma heresia. Preste atenção no que eu vou falar. Tenha calma no seu coração. Mas o principal personagem da Bíblia não é Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas o principal personagem da Bíblia não é Deus. O principal personagem da Bíblia, desse livro, dessa junção de livros, é você. Eu, você. Isso mesmo, você. A Bíblia mostra a criação de um homem, mostra a queda desse homem, a corrupção desse homem, mostra esse homem sendo levantado, sendo erguido, sendo restaurado e futuramente governando nos céus. É todo o resumo da história de um homem. Claro que Deus veio em forma de Cristo, envia o teu Filho Jesus para fazer toda a salvação, e assim se faz um personagem muito importante. Ele é o Criador, consumador da nossa fé. Cristo é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador.
Isso não há sombra de dúvidas e nem razão, nem sombra de variação. Mas eu quero que você entenda que esse livro diz que você é algo. E nisso você precisa crer. Por isso você precisa dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu queria entrar no seguinte assunto com você. Como já disse no começo, luz do mundo e sal da terra. Vamos abrir a Bíblia comigo? Se você tiver uma Bíblia aí do seu lado, se não tiver, peça para alguém emprestado. Ou se tiver conectado mesmo à internet, entra aí no Google, Bíblia Online, você acha rapidinho. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Deixa eu entrar num assunto. Capítulo 5 de Mateus, a gente vê possivelmente o primeiro ano ministerial de Jesus. Jesus estava por volta de 30 anos. Ele se assenta numa pedra e começa a pregar, começa a ensinar, começa a lecionar, começa a discipular um grupo de pessoas, um grupo de discípulos. E em algumas Bíblias você vai ver escrito que este é o Sermão da Montanha, como em Mateus. Lá em outros livros do Evangelho você vai ver escrito o Sermão do Monte. Em outros você vai ver escrito o Sermão da Planície. E aí você pensa, nossa, mas a Bíblia, ela discorda dela mesma? Ela entra em contradição? Não, nada disso. Se você for parar para estudar geograficamente, este lugar a qual o sermão foi pregado era uma montanha e ao mesmo tempo era uma planície. Jesus ele sobe a montanha para ensinar, para pregar, porém o cume dessa montanha era totalmente plano. Por isso alguns autores dizem o sermão da planície, enquanto outros dizem o sermão da montanha. A Bíblia ela não se nega, ela não se engana, ela não entra em contradição. Nós que precisamos estudar ela e examinar de uma forma mais atenta. Não apenas ler, mas estudar o seu conteúdo. Isso eu não falo apenas de uma forma teologicamente, mas sim também de uma forma espiritual. Pois bem, voltando ao raciocínio, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus continua dizendo assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Para mais nada serve, a não ser ser lançado fora e pisado pelos homens. E continua dizendo no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas se coloca no candelabro, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as boas obras que estão em vós, e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Sal da terra e luz do mundo. Interessante. Eu acho que o ponto crítico aí é saber que Jesus ele não diz que somos como o sal, ele não diz que somos como a luz, ele diz especificadamente: nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Isso quer dizer um propósito, isso quer dizer uma meta, um princípio, um valor. Algo ensinado. Jesus ele explicava as suas parábolas com situações, com exemplos, com coisas simples: porta, peixe, sal, terra, água, luz. Mas muitas vezes não entendemos essa simplicidade. As palavras elas têm poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, tanto para edificar quanto para destruir. E Jesus ele tinha total ciência disso, do poder das palavras dela, do poder das palavras dele. E tinha noção de toda essa simplicidade. Por isso ele usava coisas de efeito, coisas de importância para a época e para a cultura daquele povo.
mas que se estudarmos um pouquinho mais, se tivermos um pouquinho mais de interesse, poderemos entender também. Jesus ele fala: vós sois o sal da terra. O sal nada mais serve para salgar. Se ele não servir para salgar, de nada mais serve. Sal na Bíblia ele tem um valor muito importante. Eu não preciso entrar no mérito da questão que o sal antes era usado como moeda de troca, como escambau. Também a palavra salário vem do sal. Os soldados romanos começaram a usar o sal como salário. E a Bíblia ela aborda o sal de uma forma um pouco particular, um pouco específica. Certo texto no livro de Levíticos diz que todas as ofertas que fossem oferecidas no templo, no antigo templo, deveriam ser temperadas com sal. Todas as ofertas oferecidas no tabernáculo deveriam ser temperadas com sal. Então o sacerdote, antes dele fazer toda aquela cerimônia, antes de oferecer o cabrito, o carneiro e queimar, ele deveria temperar aquela oferta. E aí você se pergunta: puxa, mas por que temperar a oferta sendo que ele vai queimar, ele não vai comer? E aquela oferta, aquele animal, aquele ser vai ser queimado e consumido pelas cinzas. Por que temperar? Por que gastar sal ali? Por uma simples coisa: o sal tem a representatividade na Bíblia e até nos dias de hoje de conservação. Antigamente não existia geladeira, freezer ou esses tipos de conservação que temos nos dias de hoje. Então, alimentos como a carne eram depositados em sacolas, em depósitos, em vasilhames de sal, para que ele não entrasse em estado de putrefação e não pudesse ficar a ponto de não ser digerido, de não ser alimentado, para a conservação. O sal representa a conservação. O apóstolo Paulo já dizia na Bíblia: seja a vossa palavra temperada como o sal. Lá no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, você vai ver uma aliança chamada Aliança do Sal. Mas eu não quero entrar muito a fundo nisso. Mas eu quero que você entenda o valor que representa o sal. E se Jesus diz que nós somos o sal, quero que você entenda que Jesus trata você como algo valioso, como algo precioso. Se o sal era uma das moedas de troca daquela época, se o sal era necessário para a saúde humana, para a convivência humana e para a preservação humana, porque o alimento que traz a vida, você também é importante. Ou seja, mais importante do que isso. Um crente dizer que ele é um miserável, que ele é pobre, que ele é nu, que ele não vale nada, ele está simplesmente dizendo que a oferta de Jesus Cristo lá na cruz não vale nada. Você olhar para o espelho e dizer: eu não valo nada, eu prefiro a morte. Você está simplesmente dizendo que o sacrifício dele, que o sangue dele não vale nada. Quando a Bíblia diz que o sangue dele pagou a sua vida, um alto preço. A sua vida tem um alto preço. Por isso é comparado como uma joia rara, por isso é comparado como o sal que vimos agora, um alto preço, usado para conservar. Você está sendo usado para conservar? Será que você tem conservado a sua vida com Deus? Será que você tem conservado os princípios que você tem aprendido na sua igreja, com o seu líder? Talvez você não frequente a igreja, talvez você não tenha uma fé firmada, mas eu tenho certeza que você teve um pai, uma mãe, alguém presente, um tutor presente, que te ensinou os caminhos certos a andar. E será que você tem preservado isso? Ou você tem vivido segundo as intenções do seu coração? Deixo a vida me levar. Vamos e convenhamos. O pai e a mãe que não ensinam o seu filho, a justiça vai ensinar, a polícia vai ensinar,
a cadeia vai ensinar. Isso é estatística. E a gente não pode fugir desses dados. A maioria das pessoas que se encontram na situação dos presídios, nas cadeias, estão lá por falta de estrutura familiar, por falta de uma boa educação, por falta de um bom aconselhamento, de uma boa relação familiar. Mas se você é uma exceção em que teve esses cuidados, ou que ainda está tendo, independente da sua idade, o que você está fazendo para conservar isso? Pense, reflita. E o sal não apenas para conservar, mas ele serve para temperar, dar o sabor. O sal, quando jogado, quando depositado em um alimento, ele muda todo o sabor daquele alimento. E assim devemos ser. Quando estamos em um lugar, não devemos ser contaminados com aquele lugar. Não devemos ser como o barro, como a argila, que toma forma de qualquer coisa, não. Mas devemos ter um molde específico. Certo texto da Bíblia diz assim: não vos transformeis, não vos conformeis com esse presente século. É a junção de duas palavras, o com e o formeis. Fala de uma forma, não entre na forma desse presente século. Não é porque seus amigos ou pessoas que você conhece usam drogas que você precisa usar. Não é porque a pessoa mente, a pessoa rouba, a pessoa fica com 1, 2, 10, 15 meninas, 15 namorados que você precisa fazer o mesmo. Não entre nessa forma, mas seja o sal, tempere. Traga as pessoas para o lado bom, traga as pessoas para a coisa certa. E eu sei que você tem no seu interior a certeza do que é o certo, do que é o errado. E se essa certeza está perturbada, e se essa certeza não anda tão firme no teu coração, te aconselho uma coisa. Está aqui, a palavra de Deus. Que seja um versículo por dia. Que seja um versículo por dia, você vai ver toda a diferença. Toda a diferença na sua vida. Nós somos o sal, usado para conservar, usado para temperar. Lá no Antigo Testamento, ainda no templo, no Antigo Templo, existia uma sala chamada a Sala do Sal, onde o sal era conservado lá, o sal era guardado lá, para que sempre que fosse feito o sacrifício ali do animal, esse sal fosse jogado sobre o sacrifício, assim como em Levíticos dizia que devia ser feito. Mas se o sal entrasse em contato com outro tipo de alimento, com outra especiaria, com outros princípios, se contaminasse e perdesse o sabor, tornasse-se insípido, eles não jogavam fora. Eles esperavam uma data específica do ano, chamada inverno, porque lá em Jerusalém, onde se passa a grande parte da história bíblica, a cidade santa, a cidade da paz, lá em Jerusalém, no inverno neva, e neva muito. E então na entrada do templo eles pegavam esse sal, que já não prestava para mais nada, e jogavam naquela neve. E o sal, como tem a propriedade de sugar, de absorver, ele absorvia aquela neve, e ficava aquele lamaçal, aquela coisa feia. Quem mora em países que neva sabe como que é a neve. Quando você joga sal e a neve derrete, fica aquela lama. Então os homens eles passavam e pisavam por cima. Por isso que a Bíblia diz, o sal, quando ele perde o sabor, para mais nada serve, a não ser jogado e pisado pelos homens. Mas ele continua dizendo, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Interessante isso, quando ele mesmo diz que ele é o sol da justiça, ele mesmo diz que ele é a luz do mundo, quando ele mesmo diz sobre o brilho dele, ao mesmo tempo ele diz que nós somos a luz. Isso me faz entender que realmente somos a imagem e semelhança do Deus vivo, somos a imagem e semelhança de Jesus. Somos a luz, fomos chamados para brilhar, para iluminar. E a luz não faz efeito nenhum, não tem propósito nenhum em ser colocada num lugar que já está iluminado.
A luz, ela precisa fazer a diferença nas trevas. Ela precisa iluminar as trevas. Você foi chamado para representar Jesus, não para substituir Jesus, mas você foi chamado também para brilhar. Você foi chamado para brilhar. Assim como o sal no saleiro não faz diferença nenhuma, mas ele precisa ser jogado num alimento, a luz em meio à luz também não faz diferença. É só mais uma luz. Existe um mar ali na região de Israel chamado Mar Morto. E esse Mar Morto, as pessoas, elas não afundam lá. Não existe vida, não existe peixe, não existe vida aquática, não existe plantas, não existe nada lá nesse Mar Morto. E se você for lá, tiver a oportunidade de ir para Israel e conhecer o Mar Morto, você vai ver que você não afunda. Pela grande quantidade de sais minerais, pela grande quantidade de sal. Porque muitos rios, se não todos os rios que cortam por Israel, eles desabam ali naquele mar, né, que na verdade não é um mar, é um grande lago, chamado Mar Morto. E por conta de receber tanto nutriente, ele se torna morto, ele se torna sem vida, não afunda. E a nossa vida é assim. Muitas vezes recebemos um alimento ali, recebemos uma coisa aqui, isso eu falo de algo espiritual, me entenda. Recebemos uma palavra de um pastor, recebemos algo de um amigo, mas eu falo amigo de verdade, algo precioso, alguém que quer nos ajudar, e vamos nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. E no outro dia parece que a nossa vida, desculpe o termo da palavra, mas parece que está uma merda. Parece que nada aconteceu e não foi nada. Por quê? Devemos ouvir, entender e praticar aquilo. Porque se ficar só aqui e não sair, e não virar atitudes daquilo que ouvimos, e não nos reproduzimos, nós se tornamos como um mar morto. Nós se tornamos como uma luz. Sim, valiosa como uma luz, precioso como o sal, mas não faz a diferença. Não brilha, não serve para nada. E Jesus, Ele nos incentiva a brilhar. No tempo que Jesus pregava essa palavra, as casas não são como nos dias de hoje, que tem vários cômodos. As casas tinham um cômodo só. E quando ficava de noite, quando anoitecia, o povo costumava dormir cedo, mas quando anoitecia, a luz era acendida bem no centro daquela casa, pois havia um cômodo só, as pessoas dormiam todos nos mesmos lugares, faziam refeições, era tudo no mesmo lugar. E essa luz no centro daquela casa iluminava todos, e todos podiam se ver nitidamente. Pois nas trevas nada se vê, nas trevas não se pode caminhar. Nas trevas nós nos perdemos. Salmo 105 diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus é a luz, é o nosso guia. Nós somos a luz do mundo, mas a palavra de Deus é quem nos guia à salvação. É Jesus quem nos conduz. O salmista usa essa linguagem metafórica porque quando as pessoas iam andar de noite, eles usavam uma lamparina com uma corda bem perto aos pés, iluminando o caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, evitando de trombar com algum animal peçonhento, tropeçar em alguma pedra. E a luz nada mais serve do que iluminar, do que guiar, do que deixar tudo às claras, tudo transparente. E é para isso que fomos chamados, para ter uma vida clara, uma vida transparente e levar luz aonde existe trevas. E onde existe trevas? Será na sua escola, no seu serviço, na sua faculdade, na sua casa, no seu hall de amigos,
na sua vila, eu sei que existem pessoas dependendo dessa luz. Jesus, ele prega esse sermão da montanha e ele continua dizendo. E lá em Israel, volto à geografia, existe uma cidade ali próximo ao Mar da Galileia, o escritor Flávio José já falava disso, uma cidade chamada Isfate. E essa cidade, Isfate, era conhecida por ser muito iluminada. Durante a noite ela ficava muito iluminada, as ruas, as casas, o pessoal todo acendia ela e era um espetáculo ver ela de noite. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que Jesus estava falando esse sermão, estava falando para os discípulos: olha, vocês precisam ser iluminados em meio às trevas, vocês precisam brilhar, assim como aquela cidade. E olhando para Isfate, e ficava bem de frente aquele lugar, a cidade iluminada.